E eu não imaginei que aquilo era para mim, porque eu não senti nenhum holofote, nenhuma brisa passando por mim, mas eu tinha um problema crônico de coluna. E aí, hermano, tudo bem? Vamos começar o primeiro vídeo de Homens de Valor. E dessa vez temos um convidado super especial, o meu amigo Ciro. E eu considero que o Ciro é a melhor pessoa para poder fazer o primeiro vídeo desse projeto. Por quê? Porque nós como homens precisamos aprender das experiências dos outros homens. No caso do Ciro, ele já é um homem maduro, ele já viveu um pouco mais do que eu e ele pode nos ensinar muitos detalhes e muitos erros e acertos que talvez ele teve na sua vida, para que, no nosso caso, homens um pouco mais jovens, aprender e evoluir e crescer junto com ele. Então, Ciro, muito obrigado por estar aqui. Se quiser se apresentar. Meu nome é Ciro José, eu sou gaúcho do Alegrete e fiz a minha carreira estudantil em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde em 1982 eu me graduei em engenharia mecânica. E de lá para cá eu desempenhei a minha profissão com muito orgulho, com muitos acertos. Eu diria, dentro da engenharia, eu me considero um cara realizado, porque depois que eu vi a quantidade de colegas que também cursaram lá junto comigo e que partiram para outros rumos, então eu percebi que eu era um dos poucos que seguimos a carreira engenheiro. Porque, claro, uma pessoa faz uma faculdade, não precisa necessariamente trilhar nessa carreira. Muitas vezes, decorrente a assuntos familiares, acabam derivando para outros lados. Então, na minha vida profissional, foram 3 projetos, foram desenvolvidos, e nos 3 eu me senti realizado. Mas hoje, 69 anos, eu tenho clareza, e isso eu gostaria de transmitir aqui. Me sinto um privilegiado participar desse momento. Para mim é uma honra poder estar trazendo um pouquinho da minha experiência. O que a gente vê com clareza hoje na nossa vida terrena? Número 1, na frente de qualquer coisa, número 1, Deus. Isso é fundamental. E eu não percebia isso lá atrás. Lá no início da carreira, eu andei dando umas cabeçadas, como quase todo mundo, como grande parte, né? A gente sai de uma faculdade com a cabeça cheia de sonhos e anda meio, às vezes, batendo no guarda-reio na lateral, até engrenar com segurança. Então, hoje, com certeza, eu afirmo, eu assino embaixo, é Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, é quem você ama, com quem você vive, com quem você convive, seja cônjuge, seja filhos, pai e mãe, enfim. E aproveitando o convite do Fernando, eu diria assim, estamos aqui para servir. Independente de serem homens de valor, todos nós nos sentimos homens de valor, uns mais, outros menos, mas estamos aqui para servir. É algo muito bonito. Eu achei um projeto fantástico e vamos procurar divulgar, vamos procurar levar adiante essa ideia, que esse seja o primeiro de muitos que vão acontecer. Então você está de parabéns, Fernando, porque é uma iniciativa fantástica. Muito obrigado, Ciro. Obrigado por você estar aqui, obrigado pelas suas palavras e também obrigado por compartilhar a tua caminhada conosco, porque a ideia desse projeto é compartilhar
os passos que certos homens foram tomando para poder chegar a quem eles são hoje ou para onde eles querem chegar. Porque, que nem você falou, todos temos valor. Um homem de valor é aquela pessoa que pode ajudar, que pode servir. Isso significa que todos temos a capacidade de ajudar o outro, em maior ou menor proporção. Exatamente. Então, eu agradeço que você esteja aqui, que você seja topado para esse projeto e, sinceramente, eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muitas pessoas. Eu acredito. Muitos amigos, muitos homens que querem atingir a sua melhor versão. E tem algo para comunicar. Todos nós temos alguma coisa que às vezes está no inconsciente, mas que quando chega nesse momento, aquilo aflora. Tipo assim, puxa vida, eu tive aquela passagem lá, aquela experiência, por que não contar para que outras pessoas sigam esse exemplo? Que pode ajudar outra pessoa, né? Ajudar outros. Que não precisa talvez errar e bater a cara contra uma parede para saber que a parede dura, né? É verdade. Então aprender dos erros dos outros também é super importante. Digamos um ato de sabedoria, né? Então, Ciro, esse projeto Homens de Valor como você falou, é para servir, é para ajudar. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é se você considera que esse projeto seja importante, quanto pode aportar para outros homens e nesse sentido, como nós podemos transformar essas experiências, vivências que nós tivemos, o que você teve, talvez para poder trazer novamente essa masculinidade que consideramos foi se perdendo nesses últimos anos. O que você acha ao respeito? Eu vou abordar o assunto, eu não vou abordar assuntos profissionais do que ocorreu na minha vida profissional como engenheiro, mas eu prefiro abordar experiências que eu tive com Deus. E me vem na memória duas passagens que marcaram a minha vida. A primeira, eu estava nos anos 2000, mais ou menos. Eu morava em Guarulhos, no estado de São Paulo, e eu congregava numa igreja chamada Igreja Central Metodista de Guarulhos. E numa oportunidade, por ocasião do aniversário da igreja, veio o pastor Carlos Alberto de Cabo Frio, lá do Rio de Janeiro, e numa ministração, numa segunda-feira, durante a ministração, ele falou assim claramente: nesse momento tem um homem aqui que está sendo curado da coluna. E eu não imaginei que aquilo era para mim, porque eu não senti nenhum holofote, nenhuma brisa passando por mim, mas eu tinha um problema crônico de coluna e para mim aquela posição de escovar dentes era impossível, eu tinha que me escorar no balcão para conseguir escovar os dentes. Quando eu descia um pequeno degrau, eu tomava um choque na coluna e eu tinha que me escorar na parede para prosseguir. E quando eu cheguei em casa aquela noite, no momento que eu fui escovar os dentes, eu percebi que não precisei mais escorar. Então eu percebi que aquele homem era eu. E isso eu carrego para todo sempre. E eu já dei esse testemunho em muitos lugares para muitas pessoas. Porque eu me sinto um privilegiado onde a mão de Deus pairou sobre mim naquele momento. E isso me faz, assim, me leva, além de acreditar nesse ser maior que rege tudo, como Deus é bom o tempo todo. Então essa foi uma experiência. Segunda experiência foi também dentro da igreja metodista, num encontro de casais, onde estava toda a comunidade, e eu ouvi a Soraya Junkers ministrando uma palavra, onde ela contou esse episódio que aconteceu nos Estados Unidos.
Existia na Pensilvânia um grande pregador. Grande que eu quero dizer, não é em tamanho. O cara, quando ia ministrar, era multidão. Era gente de todo lado, que a palavra dele era algo muito forte, de uma abrangência fantástica. E ele iniciou o culto, a ministração da palavra, ele iniciou da seguinte forma: Your name is Mary. E repetiu por 3 vezes: Your name is Mary. Ou, seu nome é Maria. E as pessoas não estavam entendendo. E ele folheou a Bíblia de frente para trás, de trás para diante, enfim. E acabou ministrando daquela forma estupenda de sempre, espetacular. Quando ele terminou a ministração, você sabe, muitas pessoas vão lá apertar a mão do pastor, dar um abraço, pedir uma bênção, enfim. Aí chegou uma senhora humilde e falou para ele: eu disse para Deus hoje de manhã que se ele não me mandasse um sinal, eu iria me suicidar. Eu iria tirar a minha vida. E o meu nome é Maria. Então, isso marca muito, é de uma grande abrangência e profundidade. Então eu volto a dizer, em primeiro lugar, Deus. O resto vem depois e a gente vai ajeitando. Com certeza. Uma das coisas que eu falei no primeiro vídeo apresentando o projeto foi de que o objetivo do projeto é transformar ou trabalhar na fortaleza dos homens, na fortaleza física, na fortaleza emocional e na fortaleza espiritual. Nesse caso, nessas experiências que o Ciro acabou de comentar, é a questão de ser fortes espiritualmente, porque nós temos que considerar de que existe alguém lá em cima que está cuidando, regendo tudo. Isso, cuidando, observando, trabalhando, e que isso daqui não é uma coincidência. Não existem coincidências. E é importante ressaltar que quando a pessoa, ou individual, ou a família, está numa situação difícil, é muito raro que vai ser alguém de fora que vai vir estender uma mão para trazer uma ajuda. A tendência, o certo, o correto, é buscar essa energia necessária dentro de si. É buscar no seu íntimo essa solução que é necessária no momento. Não importa a turbulência que for. Se tiver a turbulência muito grande, para, fica quieto, absorva, deixe passar o momento de tempestade, deixe passar, que aí vai poder ver com mais clareza, com mais frieza, para chegar a uma solução. Mas é dependendo de si próprio. E quão importante é esse momento de caverna, né, Ciro? Esse momento de se guardar, de se autoavaliar, se autoanalisar. Faz parte da vida. Não existe, com certeza absoluta, não existe felicidade permanente. A nossa vida, ela é feita de momentos felizes. Mas em muitos momentos vai haver turbulência, vão haver quedas, vão machucar, escalavrar os joelhos, em muitas oportunidades, independente de querer ou não. Isso faz parte da vida, o endurecimento. Há que se endurecer sem perder a ternura. É necessário. É necessário. É esse momento que como o aço que precisa ser esquentado para depois ter a sua tempança e ser endurecido, nós homens também precisamos desse momento, né, desse desafio, porque
de fato, nós crescemos no momento de dificuldade. E dentro dessa força que tem que vir de dentro, obviamente temos uma questão do contato com Deus, temos uma questão também da força interior, o que nos motiva para poder sair desse buraco, para poder sair desse momento de dificuldade, porque que nem você falou, todo momento passa, tudo passa. Os momentos felizes passam e os momentos difíceis também passam. Não são para sempre. Se você avalia na tua vida, na minha, de todos os homens que vão estar talvez assistindo esse vídeo, todos tivemos nosso momento canônico, nosso momento difícil, nosso momento de desafio, que talvez pensamos como que eu vou sair desse momento, dessa situação, e conseguimos. Estamos aqui. Então, é importante ter essa fé, ter essa certeza de que tudo passa. Momento difícil, momento complicado, e ao mesmo tempo abraçar a responsabilidade. Porque a liberdade se dá quando você abraça a responsabilidade de que você está numa situação atual e no teu futuro você é 100% responsável. Porque alguma decisão você tomou, algum momento você duvidou ou até talvez você não fez. Porque fazer e não fazer é uma escolha. Então, a nossa situação, nosso momento atual de estado físico, emocional ou espiritual, somos responsáveis. E quando abraçamos essa responsabilidade também conseguimos crescer. Porque ao mesmo tempo que enxergamos o nosso ser, também vemos em que erramos e o que dá para mudar e modificar. Entendo que esse momento de olhar para o espelho também é difícil, também é complicado, mas não é impossível. Algo que eu gostaria de deixar bem claro, isso após estar já numa fase um pouco adiantada da vida, dessa vida terrena, é importante sonhar. E eu falo isso com muita tranquilidade. Quem não sonha não evolui. Porque quando a gente tem um sonho, cria-se um objetivo, tem que ir atrás, tem que trabalhar, tem que galgar degraus para concretizar esse sonho. Porque a pessoa, se ela não sonha, é como não ter objetivos. Então a vida passa no limbo, no cinzento. Então nós temos que pensar para frente e para cima e ir em busca dos nossos objetivos. E depois, Ciro, ter em consideração quais são esses objetivos, né? Porque eu considero que talvez não adianta ter como um objetivo um carro, uma moto, uma coisa material finita. Senão talvez ter uma questão de mais de objetivo, talvez de propósito, de caminho de vida, o que você vai fazer diferente nessa caminhada. Talvez mudar a vida de outras pessoas, melhorar a vida de outras pessoas. De fato, o propósito desse projeto também é ajudar. O principal, de fato, é ajudar, colaborar através de experiência. No caso do Ciro, ele tem muita bagagem para aportar. Com certeza esse vai ser o primeiro de muitos vídeos que ele vai participar, porque vamos ter muitas coisas para conversar. E a ideia é que esse projeto continue crescendo e talvez no futuro trazer outras pessoas que talvez até não compartilhem a nossa visão. Né? Ter algum debate, ter uma troca de ideia, porque a ideia é crescer todos juntos. Eu diria, numa próxima oportunidade, já que o Fernando está abrindo essa prerrogativa, eu vou abordar as experiências, algumas experiências do âmbito profissional, porque eu acho que os exemplos, tanto o exemplo dessas experiências com Deus, ou exemplos na vida profissional, o exemplo ele de uma forma mais clara ele se propaga. Então, para quem for assistir essas conversas, vai ter uma noção melhor do que é uma vida com Deus e dentro de um sentido profissional ilibado, uma carreira correta. Importante, eu acho, ressaltar isso aí. Sim. E esses exemplos eu creio que vai ajudar muito jovem, muito garoto que está iniciando aí uma carreira profissional,
vai evitar de repente que ele tenha uma tropeção, dê uma tropeçada e uma escalavrada no joelho, quem sabe, né? Necessário também. Necessário também para crescer. Resistência, para Sim, crescer. sim. Mas esse primeira conversa, ela está sendo, para mim, pessoalmente, muito interessante, porque dá a oportunidade da gente trazer um pouquinho de experiência para esses jovens. Sim. Estamos aqui para servir. Exatamente isso, Ciro. De fato, o que eu acho mais valioso desse projeto é que nem todo homem tem um bom amigo para receber uma palavra, para receber um conselho, para receber talvez um tapa para poder agir e reagir. Então, a ideia é poder compartilhar, meus amigos, pessoas que têm para ensinar, que têm conteúdo para ser compartilhado. E que nem você falou na questão de ter um pouco da visão de que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. De ter a questão de que a vivência não é só escutar, senão também poder ver e observar, ser exemplo na sociedade, seja para nossa família, nossos amigos, e dessa forma talvez enxergar que existe outro jeito, existe outra forma, existe outro caminho que pode ser trilhado, que pode ser caminhado de uma forma um pouco mais leve, porém com propósito. Então, Ciro, com certeza esse daqui vai ser o primeiro de muitos vídeos que você vai participar, porque você tem muito para compartilhar. Eu sou muito grato de você estar aqui, de você participar, de você querer compartilhar, porque até de fato eu te falei na primeira vez, você falou, não, bora! Ciro não duvidou nenhum instante em ser parte. Vai ser um prazer e é um projeto. privilégio, vai ser sempre. Isso aí, se pudermos transmitir experiências para quem vier, maravilha. Com certeza. Então, obrigado, Ciro, novamente por estar aqui. Eu que agradeço. Isso poderia ser um mate com teu irmão. E vão ter mais. E como falamos desde um primeiro momento, nós estamos aqui para servir. Para servir.